Paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Palavras do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade estaremos dando continuidade à nossa série de vídeos de como usar a Bíblia Thompson. Nesta oportunidade estaremos vendo um recurso muito interessante aqui, chamado Estudos de Personagens. Que a explicação é esboços biográficos de personagens preeminentes da Bíblia. Aqui vai trazer um resumo sobre a vida dos personagens principais da história narrada na Bíblia Sagrada. Começando por Noé, o construtor da arca. Aí aqui vai trazer origem e os primeiros anos. Nada se sabe do início da sua vida. Aparece pela primeira vez nas Escrituras com 500 anos de idade. Seu bisavô Enoque foi um homem extremamente piedoso e pela graça divina escapou da morte e foi transladado. Seu avô Matusalém foi o homem que mais viveu, Gênesis 5:25. Seu pai chamava-se Lameque, aparentemente homem religioso, que deu ao filho o nome que significa descanso, ou seja, Noé significa descanso. Então é interessante que se você for trazer uma mensagem sobre a vida de Noé, sobre a arca construída por Noé, você tem essas informações para agregar, sabe, e trazer mais conteúdo ao seu esboço e ao seu sermão. Condições da sociedade na época. Noé viveu em uma época irremediavelmente corrupta. A humanidade torna-se tão depravada que o Senhor determinou a destruição da raça humana. Gênesis 6:1. Em meio a essa escuridão moral, a vida de Noé brilhou como uma justiça. Então é interessante que traz informações e traz conteúdo histórico e do contexto de onde estava localizado Noé e como era a cidade ou o local onde ele vivia, como estava. Então isso nos traz um conteúdo muito bom para nossas mensagens, nossas pregações, quando fala assim de forma mais ampla sobre a vida e cada fator, seja ele histórico, cultural, do personagem a qual nós estaremos ou pregando ou passando algum estudo. Sua comissão divina. Aí fala aqui da arca. Não é possível determinar com exatidão as dimensões da arca, pois estão especificadas em côvados antigos. Para nossos cálculos, consideramos medida de 45 centímetros. Quanto ao tempo investido na construção, compare Gênesis 5:32 com 7:6. Noé aparentemente admoestava o povo enquanto trabalhava na arca, segundo Pedro 2:5. Fala dos últimos dias antes do dilúvio. Atrás aqui uma imagem de como era a arca. Seu comprimento, 107 metros, largura 23 metros, altura 14 metros. Comprimentos do côvado comumente usado era 45 centímetros. Acontecimento durante e depois do dilúvio. Aí fala o local onde está aqui, falando a duração do dilúvio, Gênesis 7:24, a diminuição das águas, 8:3. Aí depois de Noé já pula para Abraão, o peregrino espiritual, e traz uma introdução da vida dele, seu chamado. Enquanto vivia com o pai, recebeu uma mensagem do Senhor que o intimava a separar-se das antigas companhias e ir a outro país. Foi-lhe prometido graça divina, grande prosperidade que se converteria em bênçãos para toda a família da terra. Então ela traz aqui uma explicação de quem foi ele, o seu chamado, o esboço da sua vida, eventos e experiências notáveis, chamado divino, Gênesis 12, pacto divino. Então o grande erro, plano de Sara para ajudar o Todo-Poderoso. Isso já traz aqui um contexto até mesmo de mensagem e pregação. Sua intercessão pela cidade
de planície, o cumprimento de suas esperanças no nascimento de Isaac. A difícil prova, sua fé e obediência extraordinária, sua maior necessidade é suprida. Característica de Abraão. Aí veja a página 1404. Aí de Abraão já vai para Jacó, transformado em Israel, o enganador transformado em Israel, o príncipe de Deus. Nenhum personagem na Bíblia representa mais claramente que Jacó o conflito entre altos e baixos da natureza humana. Então ele traz aqui um conteúdo muito importante, muito interessante sobre a vida de cada personagem, um comentário muito bom que nos ajuda e agrega muito conhecimento sobre a vida deles e a forma em que Deus os tratou e o que ele fez através da vida e na vida desses homens. Pensamento-chave: 2 verdades principais iluminam sua vida. 1. A infelicidade produzida por problemas familiares e a poligamia. Esse fato é ilustrado ao longo da sua vida. E 2. O poder transformador da comunhão com Deus. Essa verdade brilha claramente nas experiências mais elevadas desse escolhido. Aos seus primeiros anos, experiência noturna em alto nível, a visão espiritual e o voto em Betel. Outra grande experiência espiritual, seus últimos anos, aí altos e baixos da vida espiritual de Jacó. Trapaça, engano, fuga, aí depois visão, ciúme, regresso, mensageiros, oração, luta, machado, vingança, lembrança. Então isso aqui traz altos e baixos, família, chamado, abençoa. Então traz um gráfico ali da vida de Jacó, sua carreira como líder de Israel. Aí depois de Jacó nós vemos Gideão. Parte principal da vida do contexto histórico era filho de Joás, da tribo de Manassés. Chamado de Gideão para libertar a nação, batalhas contra os midianitas e o acontecimento mais importante da vida de Gideão, acontecimentos que conduziram à batalha. Gideão destrói o altar de Baal. Então esse aqui é o esboço sobre a vida de Gideão. Logo após vem Samuel, reto juiz, uma sinopse da sua vida, sua mãe piedosa, sua infância extraordinária, sua maturidade, depois da morte de Eli, tornou-se juiz, sua velhice. Aqui a história do grande rei Davi, o maior rei de Israel. Seu lugar na história, Davi era uma das figuras mais preeminentes da história do mundo. E também entre os personagens da Bíblia é o mais famoso, o antepassado de Cristo. Jesus não é chamado filho de Abraão ou filho de Jacó, mas filho de Davi. Aí seu caráter. Aqui já vai para Salomão. Nenhum personagem da Bíblia ilustra mais plenamente a escala moral da natureza humana. Salomão. Aqui sinopse da sua carreira, seus primeiros anos, seu serviço sobre... Isso aqui ainda está em Davi, né? Seu serviço sob o comando de Saul. Davi como fugitivo. Davi como rei. Acontecimentos notáveis nos últimos anos. Seus últimos dias. Aí agora sim vem para Salomão, rei de Israel, homem da sabedoria e insensatez. Ele foi sábio e infelizmente insensato no final da sua vida. Sua sabedoria, os primeiros anos do seu reinado, sua política, seus empreendimentos. Então é muito conteúdo, irmãos. Elias, fatos acerca da sua origem, da sua aparência, os principais acontecimentos da sua vida, segunda cena, terceira. Então aqui um esboço detalhado, quarta, quinta cena, os falsos profetas reúnem-se e Elias aparece subitamente ante o rei Acabe e ordena-lhe e convoca os falsos profetas a se reunirem no Monte Carmelo. Quando Elias ora, o fogo do céu cai e consome o holocausto. Então um esboço aqui da vida de Elias, esse grande profeta do Senhor, paralelo entre os dois profetas, Eliseu, o profeta que recebeu a porção dobrada do Espírito, assombrosas
coincidência entre Elias e Eliseu, paralelo entre a vida dos dois profetas. Aqui mostra aqui um paralelo que aconteceu, o que um fez, o que o outro também realizou. Elias foi uma figura solitária, Elias era diferente. Aí depois vem Daniel, foi levado cativo à Babilônia, semelhança entre Daniel e José, perseguido injustamente, viver uma vida pura, foi estadista e profeta com Moisés. Acerca do conflito moral, quanto às suas características, veja 10:53. Aí depois aqui vai trazer personagens preeminentes na Bíblia, personagens no Antigo Testamento. É interessante que vai trazer o nome dos homens e o significado de cada nome. Enoque, consagrado. Noé, descanso, construtor da arca. Abraão, pai de muitos. Isaac, riso. Então isso aqui é muito interessante para saber o significado dos homens assim mais importantes escritos na palavra de Deus, juízes principais, reis do Reino Unido, profetas principais, Balaão, Elias, Eliseu, Natã, Isaías, salvação do Senhor. Natã, ele deu Jeremias, o Senhor exalta. Ezequiel, a fortaleza de Deus. Daniel, Deus é meu juiz. Então traz o significado de cada nome. Isso aqui é muito interessante também. Depois outros homens preeminentes no Antigo Testamento. Aqui homens preeminentes no Novo Testamento. Felipe, amante dos cavalos. Bartolomeu, filho de Talmai, ou Natanael, dom de Deus. Então aqui outros nomes mencionados. Homens preeminentes. E aqui se encerra. Então esse é o estudo de hoje. Trazemos aqui as mulheres preeminentes, assim como os homens preeminentes do Antigo e do Novo Testamento. Aqui tem Ana, Graça, a profetisa, Berenice, vitoriosa. Então nós temos aqui Abigail, o regozijo de um pai. Esse é o estudo de hoje. Que Deus nos abençoe. Fique conosco para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus. Em nome de Jesus.